Provavelmente você tem um rolinho de papelão que sobrou quando a sua fita crepe acabou. Pois então, os meus aqui vão virar um charmoso porta-treco. Eu sou a Mônica Giosa, do Ateliê Canteiro de Papel, e hoje eu vou te mostrar como transformar o que iria para o lixo numa peça super útil. Bora aprender? Para esse projeto eu vou usar 3 rolinhos de papelão, mais um pedaço de papelão para servir de base, pode ser qualquer pedaço de papelão que você tenha em casa. E para o revestimento, pode ser tecido, papel colorido ou mesmo craft, fica legal. E você pode adaptar o tamanho com os rolos que você tiver em casa, inclusive usar materiais diferentes. Este daqui eu fiz com um rolo de fita. Essa aqui é uma caixinha de joia. Eu tenho uma aqui, olha, desse jeito. Dá para fazer com a tampa e com a caixa. Já são 2 nichinhos. E a parte mais alta eu fiz com retalhinho de papelão. Tá? Então dá para aproveitar o que a gente tem em casa. Eu vou começar fazendo o molde do fundo do meu rolinho. Tá? Aqui eu vou usar um papelão, é um papelão fino. Tá? Não é grosso, ele é um papelão fino. Eu vou inclusive cortar na tesoura. Mas vocês também podem usar caixa de cereal, aquelas caixas de cápsula, né, da cafeteira. Enfim, um papel cartão também dá, né? Porque isso vai ser colado numa base de papelão. É que eu não confio que tenha só essa lateralzinha colada na base. Eu acho que é muito pouca área de cola e isso pode se soltar. Então eu prefiro colocar um fundinho, nem que seja fino, né? Para garantir que fique preso na base. Tá certo? Então eu vou começar fazendo esse molde, né? O molde do meu fundo. Eu vou pegar o fundo, seja lá qual for, papelão ou um papel cartão, e vou desenhar, né? Vou riscar o molde aqui. Exatamente o meu fundo. Tá aqui, olha. E agora eu vou cortar. Como o meu papelão é fino, eu vou cortar com a tesoura. Tá? Eu consigo cortar com a tesoura mesmo. Tá aqui, né, o fundo do meu rolinho, que vai ser uma das caixinhas. E agora, a grande transformação, né? Agora a gente vai revestir. Eu escolhi para o revestimento interno papel, tá aqui o papel preto, e para o revestimento externo o tecido. Então eu vou colar o papel aqui na minha base, o revestimento, né, na minha base. E aí eu vou tirar toda essa sobra de papel, tá? Eu vou cortar aqui rente ao papelão. Então o fundinho fica assim, revestido, tá? Todo o papel, todo o excesso do papel eu tirei. Agora eu vou revestir a parte interna do rolinho, tá? É bem tranquilo, vocês vão ver. Cola, a gente passa cola na volta toda. Olha só, eu cortei a tira do meu papel um pouco mais alta que o rolinho, porque eu vou virar esse papel para fora, essa sobra para fora, tá? Para fazer o acabamento aqui da espessura desse rolinho. Vamos fazer para vocês entenderem melhor. Eu faço um rolinho com o papel. Coloco ele aqui dentro. Aqui, olha, eu encosto bem na extremidade. Aqui eu não deixo sobrando papel. Então eu vou colando. Vou meio que acertando. Conforme eu vou girando, tá dando pra ver? Olha, eu vou girando aqui o rolinho e vou pressionando o papel. Já foi a volta toda. E aqui, olha,
é uma sobrinha que eu deixei para transpassar. Então, agora eu passo cola nessa sobrinha. Olha, o rolinho tá revestido por dentro e aqui tem uma sobra de papel. Essa sobra de papel minha, aqui, eu tô achando que tá muito grande. Então, eu vou tirar um pouquinho, ó. Prontinho, olha. Agora tem mais ou menos 1 centímetro. O que que eu vou fazer? Eu vou picotar toda essa sobra para fazer o acabamento aqui para fora, tá? Como é um redondo, a gente tem que fazer o picote, senão eu não consigo virar esse papel. Eu picoto chegando quase no fundo. Eu deixo uns 2 milímetros ali sem cortar, para não ficar aparecendo aqui, né, quando a gente virar. Olha, eu picotei a volta toda. Dá pra ver? Agora eu vou passar cola. A gente passa cola na volta inteira. E aqui na espessura do papelão, né, do rolinho. Eu deixei um lencinho aqui porque a mão fica sujando de cola, né? Pra limpar a mão de vez em quando. E agora a gente pode vir com a espátula e pressionar um pouquinho esse papel para as bordas ficarem bem coladinhas, né? Então, eu tenho o fundo já revestido, a parte interna do rolinho já revestida. Agora, eu vou só colar um no outro aqui. Eu posicionei o meu fundo aqui no rolinho e agora eu vou pôr essa fita crepe para segurar, para ajudar a segurar, tá? Como é redondo, quando a gente sobe a fita, ela fica fazendo preguinha, né? Então, eu gosto de fazer assim, eu corto a fita aqui, olha, na metade, ó. Deixa eu fazer para vocês verem, ó. Não tô enxergando. Todas as fitas, olha, eu colei, né? Eu fixei a fita aqui no fundo e essa parte que fica para fora, em todas elas, eu abri no meio. Agora é mais fácil de eu subir redondo, porque eu posso ir juntando as duas pontas, para não formar aquela preguinha, né? Por ser redondo. E eu vou terminar de arrematar aqui, no meu caso, com o tecido. Se no seu caso for com o papel, não tem problema, faça do mesmo jeito. Então, aqui é o meu acabamento, o acabamento aqui da lateral da minha caixinha. Eu vou colar aqui no tecido para depois passar para a caixa. Vamos lá. Eu revesti com o tecido e fiz o acabamento em um dos lados. Olha, aqui nessa extremidade tá acabadinho, tá virado, e aqui tá com essa sobra de tecido.
eu vou começar o revestimento do rolinho com esse lado que tem a sobra do tecido, tá? Então, eu vou começar colando ele aqui e vou colar a volta inteira. Então, olha só, o rolinho tá revestido e aqui eu coloquei uma fita crepe para secar bem preso, certo? Agora eu vou virar essa sobra de tecido pro fundo da minha caixinha, tá? Esse tecido vai abraçar a caixinha. Por isso que eu disse que eu acho mais seguro ter um fundo do que colar simplesmente o rolinho na base, né? Na base central lá, que vão todos os rolinhos. Tá? Eu prefiro que ele tenha uma base dele próprio, a gente vira o tecido aqui, abraça esse tecido e aí nunca mais esse negócio se solta, né? Não tem perigo do rolinho soltar da base dele, certo? Então é isso que eu vou fazer. Como é redondo, eu vou picotar esse tecido. Agora a gente passa a cola nessa sobra de tecido para poder virar para dentro. E agora a gente vai, olha, pondo tudo pro fundo do rolinho. Olha só que graça, gente, o rolinho revestido. Aqui é o fundo, tá? Que eu virei toda a sobra de tecido. Tá revestido por dentro em papel, por fora em tecido, porque eu quis usar esse tecido, mas pode ser em papel também, papel de parede, o revestimento que vocês quiserem. As sobras que vocês tiverem, na verdade, né? Porque é um projeto pequenininho, então dá para fazer com retalho. Agora a gente vai fazer a base. Para a base, a gente vai precisar de um pedaço de papelão e um acabamento, tá? A minha base vai ser redonda, aqui, olha, mas porque eu tenho a placa cortada já redonda. Ela poderia ser quadrada, retangular, oval, o que vocês tiverem em casa, certo? O que eu fiz aqui, eu já colei um tecido e já picotei a volta inteira. Então agora eu vou virar todo esse tecido para dentro. E eu já fiz isso também no acabamento, tá? Então o meu acabamento tá aqui, olha, colado, e já virei e colei toda a volta. Eu fiz dois, eu vou mostrar por que depois. Mas aí é invenção, tá? Não precisa, não tem necessidade. Então aqui eu vou colar toda essa voltinha. Prontinho. A base colada. A parte de papelão eu vou deixar para baixo, tá? Porque eu vou colocar pezinho. Eu vou colocar aqui umas bailarinas, né? Para não ficar sujando com muita facilidade. Então eu vou deixar o papelão para baixo. Antes de eu colar esse acabamento aqui, eu vou colocar as bailarinas. Então agora eu vou marcar aonde vão ser os meus furos. Tá furada. E agora eu vou colocar as bailarinas. Pronto, olha, a base já tá com os meus pezinhos.
E agora eu vou colar o acabamento aqui. O acabamento, a princípio, seria assim, só pretinho. Seria desse jeito. Mas aí eu quis inventar, né? Eu quis fazer o acabamento coloridinho e deixar uma bordinha preta. Então eu fiz dois. Um do tamanho exato e o outro um pouco menor. Tá? Pra ficar com esse detalhe aqui na borda. Agora eu vou colar os dois. É isso. Era isso que eu queria, olha, deixar esse detalhe aqui nas bordas. Agora eu vou colocar isso no piso, vou deixar secar um pouquinho e eu já volto pra gente finalizar o porta-treco. Voltei, tá tudo sequinho e agora eu vou juntar todo mundo numa única base. Agora a gente vai colar os fundos aqui nessa base. Eu vou tentar colocar a emenda para trás, né, para dentro, para a união desses três. E vou colar. Eu vou colocar uns pinguinhos de instantânea aqui nessa base da caixinha. Está prontinho o meu porta-treco. Uma ideia simples, econômica, sustentável e ainda deixa o seu espaço de trabalho mais organizado. Fofo, né? Esse aqui é só de rolinhos mesmo, de fita crepe fina, aquela mais grossa. Essa aqui é aquela fita de embalar caixa, uma grossa que tem, que é mais grossa que essa. Então, os três aqui são rolinhos de fita, né? Aqui, neste caso, essa quadradinha aqui, dá pra ver preto no preto? Essa quadradinha foi uma caixinha de joia que eu tinha e eu revesti. Aqui é uma fita, a fita média, e esse triangular foi retalho de papelão que eu tinha aqui em casa, tá? Então é esse o projeto de hoje. Vocês podem revestir com papel ou com tecido, usar o papel de parede, o que vocês quiserem que dá certo. Dá para usar outras caixas, né? Reciclar outros materiais que vocês tenham em casa. Então também é bem legal. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal, que assim a plataforma entende que o vídeo foi legal e vai entregar esse conteúdo para muito mais pessoas. E isso me ajuda bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.